Olá pessoal, começando então o nosso vídeo aqui sobre os Nine Old Men e os flipbooks, né, que foram lançados aí. Então, primeiro vem com um livreto que conta um pouco da história, né, dos Nine Old Men. Para quem não sabe, foram os 9 animadores principais do estúdio Disney na década de 40, 50, 60 e assim por diante. Eles animaram boa parte dos clássicos que a gente conhece, então você está vendo aí ó, um pouco do trabalho de cada um deles, alguns esboços, keyframes, né? Estruturados com lápis colorido, né? Definidos com grafite, contando um pouco da história de cada um deles. Ah, isso daqui é muito interessante. Isso aqui é a ficha de animação, né? Em inglês o nome era Exposure Sheets. Então é como se fosse uma planilha do Excel, digamos assim, onde você via todos os frames da animação e onde a gente colocava os nossos desenhos. Então eu peguei uma das minhas aqui para você ver como é que é, porque eu trabalhei muito com essas fichas de animação, né? Então ali você punha os desenhos e você definia se ia ser um choose, ou seja, se um desenho ia ocupar 2 frames ou se ia ser um ones. Então, aqui começando por Multicall. Multicall era considerado o melhor dos Nine Old Men. Num grupo de gênios ele era considerado o melhor. E ele dava conselhos para os outros, ele às vezes até corrigia desenho dos outros. E aqui você vê uma cena clássica dos 101 Dálmatas, né? Olha só a fluidez desse movimento, né? A estilização, o character design, que ele usava bastante retas contra curvas, né? Ele tinha, além de uma influência muito anatômica, ele também tinha uma influência até de Pablo Picasso. Então você percebe essas linhas bem retas, né? Combinado com o conhecimento de anatomia. Então ele era até apelidado de o Michelangelo da animação, né? Devido a um grande conhecimento técnico de desenho que ele tinha. Aqui você vê um exemplo bem legal de stretch, né? Olha só o stretch no cachorrinho. E follow through nos braços, né? Porque o corpo já chegou no ponto máximo e os braços estão alcançando o corpo que já está no ponto máximo, ó, tá vendo? O braço chegou ali e agora o corpo começa a descer e o braço atrasado fica para cima. E observe aqui, ó, quantos pezinhos fantasmas você tem no cachorro, né? Então, em movimentos muito rápidos era bom colocar os pezinhos fantasmas. Frank Thomas, que animou uma cena para lá de icônica da Dama e o Vagabundo, a cena mais famosa da Dama e o Vagabundo, né? Depois eu vou colocar todas as cenas filmadas bonitinhas depois da apresentação dos flipbooks para você ver a animação várias vezes. É uma cena incrível. Observa que tem umas marcações com lápis de cor para ajudar o pessoal que pintava com acetato nessa época, né? Então era tudo pintado com acetato. Alguns desenhos eram filetados. Filetados quer dizer que você tinha que retraçar o traço com uma caneta bico de pena sobre o acetato, ou seja, alguns detalhes, alguns exemplos. Às vezes o desenho todo era filetado, em outros casos o desenho era xerocado mesmo para o acetato. Então, Ollie Johnston, Frank Thomas e Ollie Johnston, esses dois Nine Old Men foram os que escreveram o livro The Illusion of Life, né, um livro clássico da animação, um dos melhores livros sobre animação escritos até hoje. E aqui você vê o coelhinho do Bambi, né, o Tantor, uma cena bem graciosa. Ele vai comer a flor e a mãe diz que ele tem que ser educado antes, né, então ele tem que interromper. Ó. Observe o stretch na boca, a boca bem aberta, exagerada, né? Então, Ollie Johnston e Frank Thomas. Agora, Mark Davis, considerado um dos melhores character designers, né? Juntamente com o Milt Kahl, os dois eram que lideravam o character design. Aqui uma animação que ele fez da Sininho, do Peter Pan. Olha que incrível, né? A fluidez desse movimento da personagem Sininho e tudo. Aí ela cai. Ali você observa que tem os time charts ali do lado. A animação de efeitos, né? Que é a fumaça, né? O pozinho mágico dela quando ela cai. Ali, ó, os time charts, tá vendo? Indicando a intervalação. Nesse caso aqui, desse keyframe, só um intervalo. Olha ali, ó. Ball quer dizer balanço, né? Ou seja, era o movimento do corpo de uma maneira geral. E em cima ele está colocando mãos e braços. Ou seja, tinha um time chart para o corpo. E ali, naquele caso, naquele desenho específico, um time chart para mãos e braços também. Ali umas dicas que ele dava para os assistentes, né? Tá dizendo para usar régua na hora de desenhar o cubo, né? Claro, não tentar se arriscar a fazer o cubo, tem que ser bem perfeito, né? A mão. John Lounsbury.
que animou os elefantes do Mowgli. Essa cena também é muito clássica. Um exemplo e tanto de Squash Stretch. Olha só como estica a bochecha, depois estica a tromba. Muito incrível esse domínio de Squash Stretch nessa cena, né? Erik Larson. Todos eles trabalharam e tiveram uma carreira bem longeva na Disney, participaram de inúmeros filmes, né? Aqui nesse caso a gente está vendo o gatinho do Pinóquio. Os detalhes do desenho com indicações, né? Ward Kimball é um dos animadores que o Disney chamava de gênio, né? Um dos poucos que ele chamava de gênio. Aqui uma cena dos irmãos Tweedledee e Tweedledum, Alice no País das Maravilhas, né? Também um exemplo incrível de Squash Stretch, Squash Stretch. O tempo todo, né? Eles amassando e esticando. Trajetória, aceleração e desaceleração. Também dá pra ver os time charts ali à direita, né? Les Clark é um que tinha características muito gentis no desenho dele, né? Então ele era muito bom para animar os personagens bem fofinhos, por exemplo, o Mickey Mouse aqui no Aprendiz de Feiticeiro, né? Que é um dos segmentos do longa Fantasia, né? É incrível essa cena também, né? Todas essas são, né? Observa como ele estica o braço do Mickey, né? Quando o braço do Mickey está lá atrás, olha o tamanho que ele fica, ó, fica muito maior que o chapéu, inclusive, né? Então isso é uma liberdade artística que ele fez para enfatizar o movimento do braço, né? Woody Hayterman, que fez os dinossauros também do Fantasia, né? Então aquela luta de dinossauros também com bastante indicações para o pessoal conseguir pintar. Indicações de brilho e sombra que no final nem foram usadas, mas estão aí, né? É uma cena bem difícil também, né? E agora a gente vai ver as cenas montadas. O Mute Call. Olha que timing, né? Frank Thomas. A interpretação nessa cena é incrível, né? Romântica. Olha o arco do cabeça dela, né? Ollie Johnston. Olha como ele antecipa antes de morder a flor, né? Ele vai com a cabeça para trás e depois ele morde a flor. A sininho caindo. Olha o peso que ela tem, né? Também o follow through da perninha. Aqui o John Lounsbury e os elefantes. Aprendiz de Feiticeiro do Les Clark. E os dinossauros do Woody Hayterman. Aqui o gatinho do Pinóquio, do Erik Larson. E o Ward Kimball, Alice nos Países das Maravilhas. E é isso aí, espero vocês no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. São só clássicos, né? Dos Nine Old Men.